Bora lá, então, Gu. Deixa eu só fazer a introduçãozinha aqui. Hoje vamos fazer a revisão do nosso grupo de estudo. Mas antes de fazer nossa revisão do grupo de estudo, falando que não temos verdade absoluta aqui, somos duas pessoas, estudantes da espiritualidade, que estão estudando, estamos na nossa caminhada de expansão de consciência, e eu e o Gustavo, a gente se reúne a cada 15 dias quando dá, já fazia 3 semanas que não nos reuníamos, né? Mas quando dá, a gente se reúne a cada 15 dias. A gente tá se encontrando há quanto tempo? Já faz mais de um ano? Já faz mais de um ano, né? Vai fazer 2. Vai fazer 2 anos, desde que o Gu começou a ter alguns probleminhas espirituais, digamos assim. Aí a gente começou esse grupo de estudo, de lá para cá a gente nunca mais parou. E eu falo que é grupo de estudos, ele fala, é curso, eu falo, não é curso, é um grupo de estudo, porque eu também estudo, eu não tenho verdades absolutas. O que eu estudo, eu trago aqui para o Gu e a gente vai lapidando. Isso também me ajuda a estudar mais, a expandir minha consciência. Tá, agora bora lá, gente, antes de começar a gravar, pessoal, a gente estava falando aqui de uma dúvida que ele estava, de uma questão que ele estava, porque uma colega dele, né, enfim, não vamos citar nomes aqui, faleceu recentemente, veio esse... Eita, alguém fez gol, hein? Mais um. Não sei de quem, mas foi mais um. Bom, presumo que foi da Espanha, porque o mesmo pessoal gritou. Então, ixi. Foi da Espanha. Ixi, Argentina, hein? A Argentina caiu fora da Copa. Bom, gente, esse dia de Copa é isso aí. Nossa, gritaria, velho. Foi impedido, por isso que eles gritaram. Tentar amenizar o barulho, né? Bom, bora lá, Augusto, a gente fica doida aqui com esse jogo. A sua dúvida é, Luana, essa minha colega conhecida que desencarnou, fez a passagem, ela era espírita. Eu não sei bem a religião. Você sabe a religião dela? Não, mas não sei se isso pode ajudar. Ela disse que na doutrina dela acreditavam que um espírito reencarnaria 6 vezes para cumprir todas as missões. Eu não sei se isso ajuda muito. Não sei. Eu não conheço uma doutrina que fala sobre isso, então não sei. Mas, enfim, ela já era mais, digamos assim, tinha esse conhecimento espiritual, era de alguma religião espiritual, seja espiritismo, seja umbanda, candomblé, e aí o Gu perguntou assim, acho que estava lá conversando na escola dele, né, e você falou que lá perguntaram, talvez por ela ter esse conhecimento, fazer a passagem foi mais light, e aí eu estava aqui conversando com o Gu, aí a gente vai começar a partir de agora, que não necessariamente, não é porque você já tinha esse conhecimento que quando você desencarnar vai ser fácil. Não é assim que é. Tanto que os meus professores, meus mestres, né, a Lu, o Hélio, o Wagner, falam que conhecem, às vezes, pessoas que trabalhavam aqui em alguma religião mais espiritualista, digamos assim, e quando desencarnou deu um trabalho do caramba. Não acreditou que estava desencarnado. O Hélio fala que o dirigente de um centro, que ele dá o exemplo, não sei se era dirigente, enfim, era um líder lá, desencarna, volta para casa, senta e começa a pedir o chinelo para a esposa dele, mas estava desencarnado. Não percebeu que tinha desencarnado. Entende? Até porque, Gu, a realidade do lado de lá é muito parecida com a de cá. É, tipo, muito parecida. Tanto que tem pessoas, tem muita dificuldade de entender que fez a passagem. Assiste o filme, Gu, tem no YouTube, é muito bom, e é um livro do Chico também, que é E a Vida Continua. Cara, nesse filme que tem o livro, nessa obra do Chico, fica muito claro como quando você chega lá de lá, a maioria das pessoas acham que tá num hospital, que os parentes esqueceram, entendeu? Que tá doido. Isso acontece até no nosso lar, né, Lu? Que o André não acredita que ele morreu depois que ele é curado, vamos dizer assim, que ele se recupera. Não é que ele não acredita. Primeiro que ele fica anos lá no umbral, não lembro se eram 30 ou 50 anos, e ele meio que já percebeu que ele passou por lá de lá, ele percebeu. Aí ele fica sofrendo. E detalhe, ele era uma pessoa assim, ó, na média, né, gente? As pessoas acham que vai desencarnar e vai virar Luizinha, né? Eu vou pro nosso lar. A maioria é um bravo. Cara, se o André Luiz, que era médico, ele tava na média, ele era uma pessoa ruim? Não. É pessoa ruim. Concorda que ele era uma pessoa bem na média? Pra onde ele foi? Não era um exemplo de bondade, mas não era uma pessoa ruim. Não era uma pessoa ruim.
Não era, meu, nossa, é um Gandhi, Mahatma Gandhi. Não é um Gandhi. Mas não era uma pessoa ruim. Onde ele foi para um umbral. E cabeçudo, materialista. Ficou no umbral quanto tempo? Muito tempo. Muito tempo. E quando que ele sai de lá? Quando ele se arrepende e pede com o coração. Não é nem quando ele se arrepende. Não é nem quando ele se arrepende. Não é quando ele lembra de orar? Quando ele pede ajuda, exatamente, quando ele ora. Porque a espiritualidade não vai arrastar você, tá, meu amor? Se você falecer, aliás, ninguém morre, mas tipo assim, a matéria morreu, fiz a passagem, cheguei lá do outro lado, não fique esperando que o seu mentor vai te pegar pelo cabelo e vai te levar força. Isso não acontece. Isso acontece com o obsessor. Exatamente. Quem invade livre-arbítrio é obsessor, não é mentor de luz. Os seres de luz, nossos amigos da luz, nossos irmãos, eles não invadem o teu livre-arbítrio. Eles te orientam. Vamos lá, meu amigo, vamos comigo. Aí você fala, Deus, aí você vê o obsessor do seu lado, tá chamando você pra, bora lá se vingar, eu vou levar você pra ver a tua família, vamos pro boteco. Aí, se você não tem um pouquinho de consciência, você vai com quem? E às vezes o obsessor é alguém que já tá com você por muito tempo. Ah, não, ixi, é o que mais acontece. Você desencarna e você vê que tava cheio de gente do seu lado. Uns 15 obsessor no pé do ouvido. É. Mas a misericórdia divina é para todos. No momento que você desencarnar, o teu mentor vai estar do teu lado. Mas, por exemplo, Lu, você disse que depende do trauma, né? Depende de como a pessoa morre, basicamente. Isso. Quando fala de ser humano, tudo pode acontecer, né? Mas diga aí. A minha dúvida é, tipo assim, uma morte ruim, vamos supor, sei lá, a pessoa sangrou até morrer, independente do que aconteceu. Uhum. A pessoa não, tipo assim, não se sentiria aliviado quando finalmente passasse? Lógico que não, porque do lado de lá você sente 2 vezes mais. Aliás, tá tudo exponenciado lá de lago. Que foi o que aconteceu com ele, né? Do lado de cá, por que estar encarnado é uma bênção? Tem gente que acha que estar encarnado é um castigo, gente. Tem fila no astral para encarnar, tá? Uhum. A fila é grande, porque antigamente as famílias tinham de 5 para mais filhos. 10 filhos numa única família. Agora as pessoas querem ter cachorro. Tem cidade, Gu, que a média de filho por casal é meio filho. Acho que em São Paulo, acho que a média é isso, meio filho por casal. São 2 casais para ter um filho. Vamos ter cachorro. Entendi. E aí, mas só que por que estar encarnado é uma bênção para nossa evolução? Porque tudo na matéria demora para colapsar, para manifestar. Uhum. Por exemplo, se você ficar desejando mal pro seu amiguinho e o seu amiguinho também estiver na mesma vibração, você vai fazer mal para ele. Você sabia disso? É que só atinge se você se permitir, né? Estiver na mesma vibração, mesma frequência. Não tá na mesma frequência, você pode desejar o mal que você quiser, mas vai fazer mal para você, ponto. Volta para você. Imagina se a gente tivesse a mesma capacidade que a gente tem no astral ou dos grandes mestres, porque os grandes mestres cria. Ah, faltou o peixe? Multiplica. Faltou o pão? Multiplica. Acabou o vinho? Multiplica. Tá morto? Vai, Lázaro, ressuscita, sai daí. Ouso dizer que não tinha mais muita gente viva no planeta, não. Imagina se tudo que a gente quisesse, a gente cocriasse assim, ó. E eu não digo nem porque as pessoas são ruins. É só porque às vezes a pessoa tem um momento de raiva, se estressa com alguma coisa e acontece, né? Mas se você tem um momentinho de raiva, você ainda não é evoluído. Sim. Mas digo, a média. Porque, querendo ou não, só tem média, basicamente, na população. Tem ninguém um passinho acima. Não, peraí, calma. Não é, planeta Terra tem de tudo, só que a grande maioria não está iluminada, exatamente, não está com expansão de consciência. Mas por que é uma bênção estar na matéria? E por que é uma bobeira você achar que quando... Não existe esse negócio de descanso eterno, velho. Eu acho... O Hélio fala muito disso, né? Tipo, foi pro descanso eterno. Que descanso eterno, gente? A vida continua. Parece que você vai ficar sentado lá fazendo nada. Do outro lado vai trabalhar do mesmo jeito. Não existe, trabalha do mesmo jeito. Ou você trabalha para a luz, ou você vai ser escravo do lado de baixo, ponto. Óbvio, tem gente que não está preparado para ouvir isso. Mas é assim que é. E agora, voltando para a tua pergunta, do lado de lago, você pensa, você cria.
Se você acredita que você está doente, você vai, na hora, materializar no teu corpo a doença. E a dor é 1000 vezes maior. Entende? Aqui, por que demora de chegar a dor? Porque existe uma coisa que barra a gente cocriar, que é o tempo, que é a matéria, que é as resistências, existe um monte de coisa. Existe um tempo, lembra? A diferença do que eu crio no meu mental, óbvio, com um querer muito forte para se materializar na minha frente, o que é? É o tempo, ponto. Precisa de um tempo. É o que separa a cocriação da realidade, não é? Exatamente, que o universo vai se organizar dentro das infinitas possibilidades para te trazer aquilo. No astral não tem isso. Não tem isso. A dor é muito maior, então não tem essa de, meu Deus, eu tava... O que mais acontece? A pessoa tava doente aqui, quando ela desencarna, ela continua doente. Ela imagina que ela tá doente e continua com dor. Aí vai para os hospitais astrais, óbvio. Aí lá eles vão cuidar. Aí começa também todo um trabalho de conscientização, um monte de palestra. Isso tudo aqui, cara, porque as pessoas acham que vai para lá, vai pro descanso eterno. Não tem essa não. Ou você evolui, ou você evolui. Eu acho que lá deve ser ainda pior, né, Lu? Porque você tem que pensar naquilo, tipo, putz, desperdicei uma encarnação inteira. Lá, obviamente, não é com todo mundo, tá, Gu? Mas se você tá na média, por exemplo, depois de um tempo ali que passa, a agonia, né, dessa transição da matéria para o plano astral, aliás, vamos deixar bem claro que não existe matéria, matéria é só forma de falar, tá? Isso aqui não é matéria, isso aqui é energia condensada, né? Eu tinha esquecido a palavra. Exatamente. Quando passa ali o ciricutico, dá para você começar, aí a pessoa vai retomando a consciência, às vezes não retoma toda a consciência de todas, mas tipo assim, as mais próximas, aí fala, putz, percebi mais uma encarnação, ou não fiz tudo que eu deveria fazer, e aí pensa, às vezes você vai ter que esperar, dizem, né, uma média, né, pelos meus estudos, que a média para você reencarnar, isso se você está nessa média, não tô falando para aquele povo lá para um umbral, e fica lá sofrendo séculos e séculos. Tem gente que tá lá desde a época de Cristo, só pra você saber, tá? Mas só pra mim ter noção, Lu, a média seria aquela pessoa que trabalha, não faz mal, mas também não faz muito bem pra ninguém, né? Vive a vidinha dela, tranquilo. Tá. Aí, pela misericórdia de Deus, você vai ter assistência, óbvio. Deus é misericordioso. A assistência sempre vem. Todo mundo tem mentor. Todo mundo. Entendeu? Então, a misericórdia é pra todo mundo. Então, essa pessoa, ela, nossa, aí tem que vir de novo. Aí beleza, aí passou, desperta, passou um tempo, nanã. Tá bom, agora agora deixa eu fazer a primeira revisão da minha encarnação. Vai ver os prós, os cons, se adquiriu mais karma, se conseguiu liquidar alguns débitos que tinha aqui embaixo, isso tudo é pesado. E vamos planejar a encarnação. Dizem que a média para você encarnar, que você fica nesse período entre vida, é de 20 a 80 anos. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da sua situação, tá? Só que agora, Gu, com o tanto de pessoa que precisa encarnar, essa média pode até ser maior. E aí você quer evoluir, você quer ir para as outras dimensões, você não quer mais voltar para o planeta Terra, porque a planeta Terra é labuta, mas não tem como sair daqui se você não evoluir aqui primeiro. Primeiro que você não daria conta de estar em outra dimensão. Mesmo se você quiser. Você não vai dar conta. Energia é diferente, né? Você precisa ir se acostumando com essa energia. Existem pessoas que precisam... Toda centelha, que é uma emanação do todo, todos somos uma centelha, até aí beleza, né? Tá. Um pedacinho do todo. Exatamente. Todo pedacinho do todo só vai sair de determinado planeta, onde ele está, quando ele evoluir, quando ele já não tiver mais frequência para estar ali. Ninguém está no lugar errado. A gente está onde a gente deveria estar. Ponto. Às vezes eu escuto alguns espirituais e falo assim, não, eu sou de Pleiades, eu sou arcturiano, não sou daqui, cara. Tá fazendo o que aqui então? Então você está dizendo que Deus, o todo, botou você no lugar errado? Criador de tudo. Tem nem como ele errar. E não é que Deus, porque às vezes parece que Deus é um velho que fica sentado com um porrete na mão, decidindo, jogando. Não é isso.
o todo, ele é muito perfeito. Tudo é vibração. A gente está em planeta Terra. O que foi? Peraí, Gu, pausa. Quem que ganhou? A Espanha ganhou da Argentina de 1-0. 1-0? A Espanha ganhou, Gu. Graças a Deus. Tchau, Raul. Vai lá com seu pai. Leva o Raul. A gente tá aqui, Gu, por frequência, afinidade. Ponto. Você não daria conta de estar em outro lugar. Que é, Por isso... Pode falar. Que é o que acontece quando, por exemplo, com o André Luiz, ele não pôde ser levado para as casas astrais de primeira, né? Ele foi para as câmaras. E geralmente é assim, porque as câmaras, elas são um intermediário ali entre os planos mais sutis, né, entre as colônias espirituais, ele é mais densa, né, então às vezes tem espírito que não dá conta, tá tão denso, e de novo, matéria é só uma forma de falar, tá tão densificado que entra, caramba! Peraí. Então, tá tão densificado que não dá conta de ficar na luz. Quando você vê, por exemplo, aquela imagem lá do nosso lar, tem um monte de gente lá no umbral, e aí chegam os trabalhadores para socorrer o André Luiz quando ele pede ajuda, você vê que eles fogem da luz. Porque repele mesmo. É tipo, o que foi, Murilo? Não vai pegar nada, velho. Eu já falei. Dificuldade de você entender. Difícil. Puta merda. Voltando aqui. 15 cursos sem ninguém atrapalhar. No primeiro que você grava. Não, depois tem que fazer um monte de corte aqui. Tá, bora. A gente não dá conta de ficar no lugar, porque não tá na mesma frequência. Repele. Eles não querem mesmo. É passinho. Por isso que quanto mais a gente tentar elevar a nossa frequência aqui encarnado, é o melhor. Por isso que você desdobra, você sai do corpo, você não vê mentor. Porque se o mentor tá vibrando aqui, você tá vibrando aqui, meu amor. É frequência. Então não existe erro. Não é que Deus tá te castigando e vai te colocar, não. Você vai ser magnetizado para onde você está vibrando. Por que foram se formando, inclusive, colônias no umbral? Tem colônias lá no umbral e tem níveis de umbral. O povo diz umbral grosso. Mano, por quê? O que é isso? Foi Deus que saiu criando? Olha, eu vou criar aqui o departamento ABC, você vem para cá, você vem para cá. Parece que é isso, às vezes. Parece que Deus está jogando. E não é. Que seria, por exemplo, um sistema automático, né, Lu? Exatamente. Não dá para você estar no lugar errado. Vai se magnetizando por frequência. Tipo assim, tem esse grupo de pessoas que estão vibrando na mesma frequência, agrupou aqui. Esse tanto, agrupou aqui, entende? E as casas espirituais também nada mais é que um grande grupo que está na mesma frequência. Tem espírito mais elevado ainda. Eu não sei se você lembra que André Luiz, ele tá ali lá no nosso lar, e a mãe dele tá em outra frequência. Você lembra disso? Que a mãe dele... Que ele não viu ela, né? Exatamente. Tudo isso é frequência. Então, voltando à sua pergunta, tipo, desencarnou, mesmo que foi uma morte traumática, na hora que chegou lá de lá, passa. Sim e não, depende. Depende do teu nível de consciência. Se você já tiver consciente de tudo isso, na hora que você desencarnar, você vai tomar consciência e vai falar, opa, peraí, eu não preciso mais sofrer. Se na sua consciência você está sofrendo, você vai manifestar na hora. Aí, às vezes, precisa pegar essas pessoas que estão ali manifestando doença e dor, leva para os hospitais e ali existem outras pessoas que conseguem, pela frequência dela, colapsar por você, manifestar por você. Dá para fazer isso também. Tipo assim, você tá doente, eu creio, sem sombra de dúvida, que você vai ficar curado. Pronto, fica curado.
Me Mas lembrei também, de alguém com essa frase. o mestre fazia isso. Uhum. Jesus. Anda, meu filho. A pessoa ia andava. Quem que estava colapsando isso? Era Ele. Jesus. Lu, mas aí, por exemplo, você tinha falado de estudar. Com isso que você falou, o que eu entendo é que seria mais fácil para a gente estudar aqui, não porque a gente chegaria lá e não sofreria nada, mas é mais fácil ter a consciência do que você sabia daqui, levar para lá, do que você aprender lá, não é? Lá a gente também continua aprendendo. O ponto é, quando você aprende aqui, Gu, você materializa na tua centelha os aprendizados. Isso que é diferente. Você não está encarnado por nada. O planeta Terra está te ensinando. Lembra? Depois a gente vai revisar tudo isso. A gente vai chegar nos 4 elementos. Igual você falou de alguma religião que diz que tem que encarnar no mínimo 6. Olha, tudo pode. Se você for um grande iluminado, mas o que se vê é que você não encarna 6 vezes. Aí é mais Você fácil. encarna centenas de vezes. Uhum. Centenas de vezes. Você não sabe o que é isso? Tem gente encarnando desde o Egito. Há 3.500 anos atrás. Tem uma véia aqui que ainda tá encarnando. Cabeçudo, porque a gente é cabeçudo, a gente é teimoso. Uhum. A gente é teimoso. O mínimo de encarnação, que são os 12 aprendizados que temos para fazer com as energias de planeta Terra, são 12. Mas a maioria não encarna só 12 vezes. Encarna um monte. Porque aí você, quando você tá lá no entrevida, lá no plano astral, que expõe a tua consciência, fala assim pro teu mentor, pode botar uma encarnação bem punk, porque, nossa, eu vou evoluir nessa, hein? Anota aí. Segue. Me bota, sei lá, numa família difícil, um monte de desafio. Bota desafio aí. A minha assim, melhor não, vamos com calma. Não, pode colocar, dessa vez eu vou evoluir. A encarna já cresce revoltado. A culpa é do governo que eu tô aqui nessa situação, ou da minha mãe, do meu pai, não pedi para nascer. Uhum. Isso é E aí clássico, fica né? no lugar de vítima. Aí fica na vítima ninguém evolui. Eu falo isso para os meus clientes às vezes, nossa, às vezes, acho que tem algumas pessoas que me seguem lá no Insta e falam assim, mano, aqui, né? Ah, sabe o que o Thiago falou? Uhum. Que ver os meus vídeos deixa ele desconfortável. Não é possível. Ele falou pra mim, ele veio aqui em casa, né? A gente fez semana passada? Acho que foi, porque que foi a foi. semana que ele tava aqui. Isso, foi quando ele veio aqui do nada. Ele falou assim: você tá em casa? Já me dá até medo, que nunca fala comigo. Eu tô, porque eu vou passar eu. Tá tudo bem? Não, tô aqui na minha mãe, vou passar eu. Ah, veio. Aí veio ele e a Mila, ficaram a tarde toda aqui. Aí eu falei pra ele, porra, curte lá meu conteúdo e tal. Ele, Lu, eu não gosto. Ele falou pra mim, eu não gosto do seu conteúdo. Mano, e assim, nada. De graça? De graça. Por que ele? Porque o seu conteúdo é desconfortável. Oxi. Eu abro lá, você tá falando assim, ninguém é vítima, você não é vítima de nada. Você tá aí porque você quer. Ok, que eu não falo exatamente assim lá, né? Eu falo um pouquinho mais polida. Mas é isso. A mensagem é a mesma. Cara, E olha que lá no meu Instagram, que a maioria das pessoas que chegam até mim não tá nesse nível de consciência que eu tô aqui falando com você. E quando eu falo de nível de consciência, não é melhor ou pior, tá? É saber um pouquinho mais. Saber um pouquinho mais. Bom, que bom que você entendeu. As pessoas quando chegam lá muito ansiosas, tal, elas têm dificuldade de entender isso. Então eu tenho que levar isso de uma forma muito palatável. Por exemplo, a live que eu fiz na sexta-feira. Eu sempre peço muita intuição para a espiritualidade, para que eu possa levar temas que ajudem as pessoas, né? Só que existe o nível da sociedade, você não pode, às vezes, falar coisa igual eu tô falando aqui agora com você. Uhum. Você tem que ir, tipo assim, no passinho a passinho. Sabe, tipo assim, bebezinho, você começa primeiro com comida líquida, aí você dá leite, aí você dá uma papinha, daqui a pouco você bota uma coisa mais encorpadinha, uma verdurinha, uma batatinha que é molinha ainda, mas já é mais, né, durinha, daqui a pouco você coloca carne. Uhum. Até que a pessoa esteja forte para mastigar a comida. É isso que eu percebo, eu preciso ir Tem ali, que ó. passinho devagar. Tem gente que não entende que a primeira coisa que precisa fazer na vida é se colocar como prioridade. Você entende isso? O que você precisa ser a sua maior prioridade na sua vida? Uhum. Que a Se sua mãe você não é a sua maior Pra prioridade? você não consegue fazer bem para os outros. É exatamente isso. A pessoa não entende que ela é a maior prioridade. E, inclusive, quando eu falo isso, tem gente que fica ofendido.
que acha o maior maravilhoso. Não, a minha família é minha prioridade. Meu filho e meu marido. É um cego guiando cego. Um doente pode ajudar outro? Lógico que não. A gente só transborda aquilo que a gente tem. Se você não tem amor por você vai transbordar o quê? Então. Cara, Jesus deixou isso tão claro. É muito difícil, né? Porque ele pegou todas as leis de Moisés, né? Porque Moisés, coitado de Moisés, veio também numa época que ele teve que ali chegar na papinha de bebezinho, colocar 10 leis, falar, ó, já que você não tá entendendo, vamos agora, aqui, ó, os mandamentos, as leis. Aí veio Jesus e falou, tá bom, vamos dar uma simplificada agora. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas veja bem, para você amar o próximo, parte do pressuposto que você tem que amar ele como você mesmo. Você se ama? Entende que para você amar o próximo, primeiro você precisa se amar? As pessoas não entendem isso. E é por isso que aquela pessoa que vive cheia de ódio, normalmente não tem uma vida boa. É óbvio, porque se você odeia todo mundo e todos, você tá cheio de ódio por você mesmo, você não se ama. A gente só dá o que a gente tem, a gente transborda o que a gente tem. Aí pergunta, aí as pessoas falam assim, por que eu tenho que fazer terapia, Luana? Por que eu tenho que me cuidar? O quanto de gente, é sério, às vezes eu atendo muitas pessoas semanalmente. E tem gente, a maioria não fecha comigo, porque, não, tem outras prioridades. Tipo assim, a pessoa cheia de ansiedade, não tá dormindo, com sintomas físicos, mas tem coisa mais importante para fazer. Cara, isso é pra vida, Augusto. Coloca como prioridade tua saúde, teu emocional, teu espiritual, tudo. E tudo vem por reverberação. Aí, como um passe de mágica, por exemplo, com os meus clientes que se dão um grande sim, que se escolhem, aí depois do segundo ciclo, terceiro ciclo, tô lá com 4 meses, 5 meses caminhando comigo, aí eu tenho relato do tipo, Luana, eu tô mais leve, as pessoas param e falam pra mim que eu tô mais bonita, que o que aconteceu comigo? Eu tô tendo mais força para resolver os meus problemas, a vida tá mais fácil. E o único movimento que ela fez foi cuidar dela mesma. Olha que loucura. Então, para você chegar bem do outro lado, você tem que estar bem aqui. Porque no momento que você desencarnar, você vai estar uma duplicada do que você era aqui. Eu sei que tem gente que acha que tem que dourar a pílula para falar, olha, o descanso eterno. Ai, graças a Deus descansou. Tem gente que pensa assim, oh meu Deus. Descansou nada, vai atrapalhar mais. Descansou nada, meu amor. Às vezes sofre mais do lado de lá do que aqui. Porque aqui, como eu te falei, ainda tem a resistência da matéria. Não é tipo, pensei e criei. Aqui não é assim ainda. Para a doença vir no físico, você se negligenciou muito. Do lado de lá não tem isso. Tanto que eu achei muito legal na live que você fez com aquela moça, que eu esqueci o nome. A Denise. Que, tipo assim, no começo ela foi falando das formações, inclusive, que mulher que estudou, hein? Ela é muito inteligente, a Denise. Ela é muito inteligente. Ela sabe muito, muito. Por isso que eu quis trazer ela. Só que ela tá começando no digital. Mas ela é uma profissional incrível, assim. Sabe aquela profissional parruda? É ela. E aí eu parei pra pensar, tipo, quando ela falou que, eu lembro que ela citou educação física e outras relacionadas ao físico, eu falei, ué, mas o que isso tem a ver? E depois eu fui entendendo que se você não cuida do físico, é impossível o mental tá bem. Se você, né, com respeito às pessoas, mas tipo, se você é uma pessoa obesa, que não pratica atividade física, que não se alimenta bem, que não toma água, não tem como a sua mente... Vai tomar água de cocô. Não tem como. Água ajuda na confiança, ajuda você a colocar a cara a tapa. É uma parada sinistra. Tanto que, eu não sei se você faz isso, mas quando eu vi, acho que uns 2 anos atrás, que quando você acorda, você toma um copo d'água, muda completamente o seu dia. E é sinistro. A primeira coisa que você faz quando você acorda, você toma um copo d'água, muda o seu dia. Eu faço isso todos os dias. Eu tomo 15 ml de água assim que eu acordo. E muda mesmo. Eu tô um pouco atrasado, eu tomo uns 200 no máximo. Não, bota 500. É costume, depois você vai fácil. De início você vai dar uma empapuçada. Aquela vontade de vomitar. Aí depois vai.
Mas por que eu quis levar a D também? Porque a D, ela tem muitas, ela tem formações muito da parte física mesmo, ela tem formação de educação física, yoga, depois ela foi para outras áreas, como a naturopatia, tem a radiestesia, ela é uma profissão maravilhosa. E por isso que eu gosto, Gu, das terapias integrativas, que é onde eu trabalho, terapia holística, integrativa, porque o que é integrativo holístico? Vem do holos, vem do todo, você olha o ser humano como um todo. Uhum. Porque o que digamos assim, os nichos de saúde, eles gostam muito de fazer, de segmentar. Agora a gente vai olhar só dentro do físico, segmenta mais, né? Tem o que olha o coração, o que olha a cabeça, o que olha os ossos. Aí, dentro da psicologia também, por exemplo, os psicólogos geralmente ficam mais na parte mental e emocional. E isso não quer dizer que isso não ajuda. Mas o que eu percebo e a forma que eu trabalho de forma integrativa. E o que é trabalhar de forma integrativa? É olhar tudo. Tanto o que os meus clientes, quando eles começam a fazer qualquer programa comigo, a primeira coisa que eu passo para eles é o alinhamento básico. Eu fiz um guia sobre isso, que é você beber água, dormir melhor, higiene do sono, redução de tela, atividade física, porque é um conjunto. E na maioria das vezes, todas as áreas tá tudo cagado. Uhum. Aí quando você começa a regular tudo isso, mais as práticas da terapia, não tem como não dar certo. E eu também. Aí, ó, foi o físico, a gente deu uma regulada lá no físico, boa, top. Tanto que eu indico, ó, vai para um nutri, vai para um endócrino, vai olhar essa parte. Se tá pesado a parte para ele física, eu indico também olhar um médico específico, né? Vou para a parte mental e emocional e também trabalho a parte energética. Fechou o pacote. Porque às vezes não adianta você ficar só mental e tá no energético. Uhum. Ou tá no físico. O quanto que influencia. Por isso que eu quis levar a Denise lá naquela live para mostrar para as pessoas que está tudo relacionado. E por isso que eu acredito que os profissionais integrativos, eles são o futuro da população. Porque não tem como você isolar o ser humano. Não, só vou olhar isso aqui, o resto é outro, não sou eu. Uhum. Não faz sentido. E precisa cuidar. Mais uma vez, quanto mais você se cuidar do lado de cá, você tem essa consciência de estar bem, de não... Olha, outra coisa que é muito importante para você se beneficiar quando você passar pro lado de lá. Cuidado com o que você pensa. Pensamentos negativos. Reclamação. Uhum. Porque toda vez que você pensa alguma coisa, sabe que você cria uma forma pensamento no teu campo mental? Uhum. Você fica criando um monte de forma de pensamento. E se você pensa aquilo muitas vezes, você cria uma forma de pensamento extremamente rígida e em algum momento ela colapsa na tua vida. Depois do que a gente começou os estudos, eu tenho me policiado bastante. Não sou, né, não consigo resolver tudo. Às vezes dá vontade de xingar a avó do cara, dá vontade de dar um murrinho, mas depois passa. Tipo, eu sempre tenho aquilo, olha, dá uma cebola, aí volta, respiro. Se aconteceu, tem motivo. Se eu não posso fazer nada, acabou o Eu problema. acho que mais do que você ficar com raiva, às vezes você se questionar. Isso mudou muito a minha vida. O que dentro de mim tá reverberando para eu atrair essa situação para minha vida? Uhum. Lembra? Não existe vítima. É. Não existe vítima. Acontece por um motivo que... Lei de causa e efeito. É. Causa e efeito. E a causa e efeito, às vezes, é em vidas e vidas e vidas. Lembrando que não existem vidas passadas, existem corpos passados. A vida é em ato contínuo. Uhum. A vida é aqui e no lado de lá. Exato, mas tudo que você já fez em qualquer outra vida tá aí com você. E provavelmente não foi coisas tão boas para mim ainda estar aqui no planeta Terra. Que assim, também não precisamos achar que a gente foi um carrasco na vida passada, mas geralmente a gente não foi mais evoluído do que somos hoje. Porque Uhum. você desevoluir é mais difícil. Quando você atingiu um aprendizado, é difícil você regredir. Dá para regredir? Dá. Quero deixar isso bem claro. Tem gente que acha que não existe regressão. Existe, tá? Existe regressão. Tem pessoa que regride tanto, que agora a gente vai entrar na parte mais delicada. Que podem ser duas coisas. Quando você tem a visão do astral e você tem um pouco isso aberto, você sabe disso, o que mais você vê do lado do astral? Você vê ser de luz? Não. O que mais que você vê?
Normalmente eu vejo pessoas meio claramente em agonia, é o que eu mais vejo, ou muito perdidas. E uma curiosidade que eu acho incrível, depois que a gente começou, eu parei de ter tanto medo e comecei a entender, são pessoas. São pessoas igual a você. E quando você para olhar para o rosto dessas pessoas, não é, eu vou te matar, é uma pessoa que olha para você querendo ajuda. Porque ela não tá ela claramente não tá entendendo o que tá fazendo, onde tá, o que aconteceu com ela. Sim. Inclusive, eu acho que você já deve ter visto, você vai ver coisa muito bizarra do lado de lá. Eu vejo, você sabe muito bem, eu não tenho a clara evidência que você tem aberta, mas eu vejo muita coisa em sonho, que vai ser o tema do nosso próximo encontro. A gente vai começar a fazer revisão e vai falar de tipos de mediunidade. Vamos falar de novo? Vamos entender a diferença entre animismo, mediunidade, os tipos de mediunidade, digamos assim, já catalogadas, já conhecidas. Eu sei que, por exemplo, um tipo de mediunidade que eu tenho e aí eu fiquei sabendo disso esse dia, eu falei, gente, tem um nome para isso. É mediunidade onírica, que é quando você tem muitas experiências quando você dorme. E não é bem uma saída do corpo, tá? Não estou falando de viagem astral, não estou falando disso. Estou falando literalmente em sonhos. Você ter essa percepção mais aguçada. E quando eu estou do lado de lá, a maioria dos seres que eu tenho contato não são seres de luz, não. Uhum. Inclusive seres até animalescos, acho que você já deve ter visto por aí. Então, vou te explicar o que acontece com esses seres animalescos que você vê por aí. Então, as pessoas têm que tomar cuidado. Você, eu quero abrir meu terceiro olho, abrir meu chakra frontal. Quero ter clarividência. Você tem certeza? Acaso, aqui em planeta Terra, existe mais ser de luz ou mais ser assim, mais alma cebosa? Tem umas almas cebosas. Por que você acha que você vai abrir o olho lá de lá e vai ser tudo alma evoluída que você vai ver? Assim na Terra como no céu, lei da correspondência. O plano astral é uma cópia. Aliás, o plano material é uma cópia do plano astral. Vai ver mais do que tem aqui. Só que lá, de novo, não tem a limitação matéria. Por isso que aqui é a versão light. Lá não tem light. Lá é o que é. Uhum. Se o perispírito da pessoa está animalesco, você vai ver um animalesco. E aí existem duas possibilidades, existem duas explicações para esses seres animalescos. Eu acho que eu nunca expliquei isso para você, estava estudando isso esses dias. Primeira delas é a pessoa se plasmar como um ser daquele tipo. Uhum. Só que, para assustar, tá? E aí agora você já não se assusta mais com um ser desse quando você vê um desse, certo? Certo. Mas antigamente você tinha medo. Muito. Dá um medo, dá um cagaço, né? Porque você acha que é um demônio, aí você vê que é só... Todos somos centelhas, tá? Uhum. Não existe demônio, esse negócio aí Ele só tá um pouco mais afastado que a gente. talvez a gente já teve na situação dele também, em algum momento da vida, e alguma alma amorosa nos deu a mão e nos ajudou a evoluir. Não dá pra gente julgar, por isso que a gente não pode julgar. O que a gente tem que ter por essas pessoas quando a gente consegue é amor, ponto. Não podemos nem ter raiva. E depois que você entende isso, é até difícil você ter raiva, cara. Você olha pra um ser desse, você fica assim, cara... Porque todo mundo vai ter que evoluir em algum momento, Gu. Em algum momento ele volta pra luz. Em algum momento vai precisar. E aí vai ter que pagar os débitos, né? Você acha que já não tem uns desses que sabe? Fala, ih, rapaz, deixa eu ficar aqui na minha, porque se eu preciso... Se eu assumir e começar a evoluir, eu vou ter que pagar meus débitos. Aí tá cheio de débito, né? Uhum. E se plantou banana, não vai colher maçã. Exatamente. Enfim, duas explicações para esses seres animalescos. Primeira delas é a pessoa se plasmar. Lembra do lado de lá você plasma o que você quiser? Uhum. E assim, lá do lado de lá, do lado, igual diz o Hélio Couto, os negativos, é assim que ele chama, eu acho o maior barato, os negativos. Os negativos, engana-se você se você acha que eles não são organizados, que eles não são inteligentes, porque inteligência não é sinônimo de evolução, é uma capacidade. Uhum. E aí você usa a sua... soft skill. Aí você usa essa capacidade para o que você quiser. É igual energia, não é boa ou ruim. Eu posso usar energia para acender a luz aqui de casa, é maravilhoso ter energia, eu posso pegar um cabo e matar alguém eletrocutado. Não é bom ou ruim, depende do que você faz com ele. Então, conhecimento e inteligência, qualquer pessoa pode ter. E pensa assim, às vezes eles estão há milênios, então eles vão fazer o quê? Estudar. Muitos deles, os líderes, eles entendem de física quântica, tudo isso que a gente estava aqui, eles já sabem, cara.
sabem plasmar, o que quiser. Existem colônias especializadas para você ir lá e a pessoa fala assim, ó, eu quero que você me plasme um cachorro. A pessoa vai transformar você em cachorro. Porque a pessoa sozinha ainda não tem essa capacidade de fazer. Ela poderia? Poderia. Mas precisa ter conhecimento para fazer isso. Uhum. Não é evolução, conhecimento. Ela não consegue. Aí vai lá no mago negativo e a pessoa faz por ela. Então, primeira coisa que pode acontecer com esses seres animalescos que a gente vê lá de fora aí, quando a gente vai pro astral. A pessoa tá se plasmando, porque ela quer assustar, ela quer botar medo. Ou regressão do perispírito. A pessoa faz coisas tão animalescas que ela vai regredindo mesmo. Ah, que é o caso do rapaz que a Lu ajudou, né? O Conde Vlad, né? É, esse aí mesmo. Eu tinha esquecido dele. Ele é um caso bem legal. Quem quiser, se um dia você puder, vai ler os 2 livros lá, Conde Vlad, o Vlado, né? Conde Vlado, que a Lu fez 2 livros, é muito legal esse livro dela, é bem interessante. Ele tá aqui há milênios, né? Óbvio, todos somos, mas ele passou muitos e muitos milênios no umbral. Aquele umbral que ninguém chegava. E aí, por algum motivo, ele se conectou com a Lu. Então, o livro fala bem disso, mas ele é só um dos exemplos. Deve ter mais. Tem mais. A Lu fala, né, lá nas lives dela de relato, que teve uma vez que ela foi fazer, ela trouxe relatos de espíritos que tinham, tipo assim, matado os próprios pais ou os filhos, sabe? Uhum. E ela entrevistou esses espíritos. Inclusive, alguns estavam ainda encarnados. No momento de que dorme e desmembra, os mentores fizeram esse meio de campo. E ela fala que o perispírito dessas pessoas é muito depauperado, como ela chama, né? Isso, o que quer dizer isso? O perispírito vai regredindo. Quem que age extremamente assim, cara? É animalesco você fazer algumas coisas. Aliás, às vezes nem o mundo animal faz isso. E aí, agora estudando também com o professor Hélio Couto, tudo isso que eu estou trazendo aqui são estudos que eu faço com os mestres, as leituras que eu faço, eu vou juntando tudo e isso vai fazendo sentido na minha cabeça. É tipo assim, todos nós, a gente passou por um processo de evolução. Pode ser que talvez em milhares e milhares e milhares de anos atrás você era um réptil. Aí foi evoluindo, evoluindo, hoje está Gustavo. Ou você era um gorila. Foi evoluindo, hoje está Luana. Quando você começa a regredir muito, 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 muito no que você faz, tipo, isso na física quântica quando você faz algo ruim, quando você pensa algo ruim, sabe o que acontece? Você magnetiza para você antimatéria. Uhum. A antimatéria, ela é algo que literalmente é como se fosse regredindo você, são os débitos que você vai colando. Quando você fica nesse processo, e dependendo do que você faz, e se tratando de ser humano, o ser humano é muito criativo quando se trata de maldade, de crueldade. Não tem limites, tá? Quando você acha que já teve o limite da crueldade, aí aparece uma nova. Uhum. Assim, opa, não, né? Dependendo do que você fez, você vai regredindo. Então, eu já ouvi algumas, enfim, filosofias, algumas religiões falando que não existe regressão. Se você evoluiu, só daqui para frente, não dá para ir para trás, mas dá para ir para trás. Dá para ir para trás. Caso mais extremo, mas... Dá. Extremo. Da mesma forma que você pode dar um salto quântico e evoluir, acender, Buda. Uma vida se iluminou. Viveu numa bolha lá na Índia, era um príncipe, né? Aí o pai, não sei se você sabe a história do Siddhartha, o Buda. Ele era um príncipe e o pai queria poupar ele de todas as mazelas do mundo. Aí fechou o palácio, ninguém podia falar de fome, pobreza, doença, nada disso. Uhum. Aí ele cresce achando que isso não existe. Até que um belo dia ele sai para passear, resolve sair, acho que o pai não viu, não lembro. Saiu lá do castelo, foi andar pela Índia. Aí olhou a pessoa doente. Aí pergunta lá pro servo, o que é isso? Aí fala, isso é doença, mestre. Doença? E aí vê o outro morrendo de fome, o que é isso? Ele sempre tem que comer, mestre. Aí ele vê a realidade. E depois que ele vê a realidade, ele entende que ele não pode mais ficar ali. Aí ele sai, ele larga a esposa, ele tinha um filho pequeno, sai. E aí ele vai vivenciar a realidade
e se ilumina. Óbvio, tem todo um processo, não é assim, saiu, não é assim, tá? E vai se iluminar. É possível. Se você quiser, em uma vida você vira um Buda. Fácil não é, mas é possível. É possível. É só você acreditar no todo. Se conecta com a sua centelha divina. Para você se iluminar, você tem que tirar o ego de cena e fazer a vontade do todo, ponto. Uhum. É difícil fazer isso. Vou te dar um exemplo meu. Eu sabia que eu precisava ir pro YouTube. E eu ficava postergando. Quem que não queria? Era minha centelha? Não, era meu ego. Uhum. E aí, então, voltando lá para os casos das pessoas que ficam num perispírito animalesco. É esse segundo caso, a pessoa vai regredindo. E se a pessoa, por exemplo, na sua escala de evolução, evoluiu através de um réptil, aí você vai ver o perispírito, aí você vai ver o quê? Os reptilianos. Uhum. Ou os animalescos. Ou, inclusive, aquele mesmo que eu e você já vimos, o perispírito extremamente animalesco. Óbvio que eu não sei o caso ali. Não sei se é porque ele realmente se plasma daquela forma, ou porque ele tá com tanta antimatéria que ele tá se depauperando. Mas o fato é que é animalesco. Animalesco. Por isso que as pessoas têm que tomar muito cuidado com essa coisa de querer ver. Por isso que aqui em planeta Terra, nossa sociedade, na Matrix, é dourada a pílula. Você viu alguém falando disso? Não. Existe quantos centros espírita de Umbanda, Candomblé, que existe ali o espírito baixando na pessoa? Por que a ciência não vai estudar a fundo isso? Por quê? Acho que para eles não é interessante, né? A massa Óbvio que saber. não. A física quântica não é assumida pelos físicos, Gu. Há 200 anos atrás, há mais de 200 anos atrás, a física quântica foi provada pelo teste da dupla fenda. Qualquer encontro a gente volta. Lá na frente a gente vai voltar para falar, vai aprofundar sobre física quântica. Uhum. Sabe, aí pegaram a física quântica e usa com o quê? Celular, sinal. Se você usa um celular, você tem que assumir que a física quântica existe. Como que eu consigo falar com uma pessoa... Como eu tô falando com você agora, Gu? Você tá aí nessa Popembe e eu tô aqui. Então. Como? Não é uma onda que tá passando? E tá chegando de lá para cá, daqui para lá? Isso é física quântica. Aí pegaram o quê? A física quântica fizeram o quê? Fizeram bomba atômica. Mas assumir a física quântica, não. Usa a física quântica para o que é de interesse da matéria. Porém, o que é a física quântica, em resumo? É a explicação do todo da espiritualidade. Que não tem nada de paranormal. Muito Para menos psicologia. religião, que muita gente acredita nisso. Não é religião. É o uno. Somos todos uma única energia, ponto. Não existe você e eu, existe nós. Não existe eu e Deus. Nós estamos dentro do todo. Isso faz sentido para você? Lembra? O todo, o universo está acontecendo dentro da mente do todo? Uhum. O Kybalion? Ou seja, a gente está fora do todo? Deus está lá, eu estou aqui? Não. A gente está dentro do todo. Você é o todo. Tem gente que acha uma blasfêmia. Quem você acha que é para dizer que é Deus? Mas, cara, o Messi falou. Sois deuses. Ele falou isso por quê? Ele não sabe o que tá falando? Mas tem gente que resiste. Aí o ego bate e bate. Aí a pessoa faz merda, merda, merda. E aí pode acontecer essas situações aí de animalesco. Mas o caminho é sempre evoluir. E quanto mais você evolui na matéria, é os melhores caminhos. Por quê? Por que a principal evolução é na matéria? Porque os débitos que você faz na matéria, você precisa acreditar na matéria. Ou seja, fez merda aqui, paga aqui. Sim. E como que você anula uma antimatéria? Como que você anula um débito que você fez? Tem gente que acha que é tipo assim, ó. Ah, eu matei alguém. Aí na vida seguinte você vai ser morto por alguém. Não é assim, tá? Não é assim. Para você anular um débito, o que você precisa fazer?
crédito. Bem para os outros, né? Você fez mal para alguém, faça bem. Exato. Por isso que, inclusive, para pagar os débitos, gente, Deus é tão misericordioso que se você começar, você fez muito mal, você foi um monstro na vida, fez um monte de atrocidade. Se no dia seguinte você acessar sua centelha divina e resolver começar a fazer muito bem dali para frente, você vai começar a anular todo o mal que você fez. Positivo, como que você anula energia? Positivo, negativo. Como que anula? Você choca os dois. Uhum. Então, não é o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Isso não é Deus, tá? Isso é coisa da humanidade. Inclusive, uma coisa que eu queria trazer para você, Gu. Eu estava estudando, abriu a minha mente. O que é bem e mal? Você acha que bem e mal são polaridades? Não. O que é o mal? É porque é uma teoria que eu lembro de ter escutado na escola, mas eu não sabia explicar ela do jeito que... Na escola? Que escola é essa? Na ETEC eu escutei. Que era a mesma teoria do frio e do calor. Não existe o frio e o calor. O frio é ausência de calor. Eu acredito que com bem e mal seja a mesma coisa. O mal é a ausência do bem. É isso. Porque existe alguns lugares, algumas filosofias que vão falar que o mal também faz parte do todo. Se tudo está dentro do todo, tudo faz parte. E sim, também concordo que tudo faz parte do todo. E o todo, ele não se limita. Porque tem gente que fala assim, por que Deus não faz nada? Ele não pode se autolimitar. Porque senão não vai existir mérito. Se o todo quisesse, se Deus quisesse, ele poderia manifestar a realidade, rasgar o véu, tirar todo mundo da Matrix, todo mundo ia ver a realidade assim, se ele quisesse. E aí você ia se iluminar. Mas que mérito você teria nisso? Exatamente. Então, o mal, Deus não criou o mal. Ele criou a centelha para se experienciar. E o mal nada mais é do que a ausência do bem. Quando você deixa de fazer o bem, algo fica no lugar. Esse algo é o mal. Mas Deus não é o mal. Deus é puro amor. Puro amor. Entendeu? Entendi. Que entra naquilo de, tipo assim, não é que Deus ignora o mal, ele permite para não entrar no livre-arbítrio das pessoas. Exatamente. Porque ele não pode se limitar. O todo, ele não se limita. E todo mundo, em algum momento, vai voltar para o caminho de ascensão. Todo mundo. Uhum. Você pode ter deixado de fazer o bem. Aí você fica aqui no mal, no mal, no mal, o mal. Aí fica aqui no mal, no mal. Como é que você estagna? Você não está crescendo, certo? Você está fazendo mal, você não está crescendo. Uhum. Só que é a essência de todos nós. E é isso que os nossos irmãozinhos deveriam entender. Que é tipo, por isso que quando eu vejo hoje em dia, Gu, alguém que não tá fazendo coisa legal, fazendo atrocidades, inclusive os nossos irmãozinhos lá de lá também que trabalha para os negativos, eu olho e falo assim, cara, tá bom, quer ficar aí, mas em algum momento vai ter que sair daí. E De certa forma, perca de tempo. É isso. E quanto mais mal você faz, mais antimatéria você agrega em você e mais débito você vai ter que acreditar depois. É até meio burrice. É perda de tempo e burrice. Por que você acha que os negativos não querem encarnar? Existem negativos que não encarnam há milênios. Uhum. Isso também é um dos motivos do perispírito ele ir se depauperando. Porque eles sabem que no momento que eles encarnam, o que vai acontecer? Eles têm que pagar os débitos. Eles vão magnetizar. Tá cheio de antimatéria. Como é que limpa a antimatéria? Tem que acreditar. E muitas vezes, para a gente tomar crédito, a gente só vai conseguir evoluir através da dor. Lei da atração. Você jogou, volta. Bumerangue. Uhum. Você acha que eles não sabem disso? Lógico que sabe. Mas é muito louco, porque os negativos, eles têm essa consciência, mas eles ficam na teimosia.
Vou ficar aqui milênios. Tá bom, você pode ficar 10. Não existe tempo. O tempo é uma convenção que nós criamos. Uhum. O tempo por todo, ele não existe. Por isso que ele não limita. Porque ele sabe que em algum momento aquela centelha vai ter que voltar para a luz. E eu posso estar errado, mas se eu não me engano, o tempo só conta para a matéria, não é? Para a energia enquanto estado de matéria, enquanto condensada. Para a física quântica, por exemplo, o tempo não existe. Uhum. Passado, presente e futuro. Legal agora que você trouxe isso. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Que foi outro insight que eu tive esses dias, outro estudo que eu fiz. Eu falei, putz, depois tem que compartilhar com o Gu isso. Que é muito legal, Gu. Você acredita que você pode mudar o passado e você pode mudar o futuro? Não, Você não acredita? não acredito. Então tô aqui para quebrar paradigmas. Não, tipo, o futuro até dá. O Mas. passado também. Eita. Como que você acha que dá para mudar o futuro? Bom, por exemplo, uma pessoa que. Um exemplo de uma pessoa que fuma. O futuro dela tá escrito se ela continuar naquele ritmo. Você muda parando. Aí, tipo, querendo ou não, o futuro dela mudou tendo a perspectiva se ela continuasse fumando. Tá, aí você tá levando bem pro âmbito da matéria. Uhum. Como que a gente cria as coisas? Mentalizando. No mental e sentimento. Quem manifesta é o sentimento. Só o mental sozinho não faz nada. Lembra disso? Uhum. Tá. A gente pode... Agora eu vou tentar explicar pra você. Aí, se você ficar louco, você fala, Ana, vamos diminuir a maconha. Isso entra na neurolinguística. Por isso que eu gosto muito da PNL e da hipnose. E é dessa forma que os meus clientes, por exemplo, saem da ansiedade ou ressignificam traumas. Quando a pessoa passou por algo muito ruim e ela sofre no presente por aquele algo ruim do passado, o passado está afetando em que momento a vida dela? O presente e o futuro, não? Mas olhando mais para o presente, tá afetando o presente. Como você pode dizer que o passado é passado? Se o que foi feito lá atrás está te afetando agora? Tá doendo agora? Então não é passado. No plano mental, não existe passado, presente e futuro. Se eu colocar você numa hipnose agora, eu faço você regredir até a tua infância e viver algo que você passou. Você vai vivenciar e sentir coisas como se você estivesse vivendo naquele instante. Como que você acha que o passado está no passado? Tá, tô entendendo. Tá. Como que a gente muda o passado, Gu? Mental. Mental e sentimento, é óbvio, que é o que eu faço com os meus clientes. Por isso é tão rápido. Tem gente que não acredita que em 2 meses vai tirar a ansiedade. Eu falo, olha, dá até menos. Em uma sessão, se a pessoa quiser, eu tiro ela da ansiedade. Mas é difícil, aí eu faço 8 sessões, né? 8, cabala da iluminação, lembra? Tudo tem um porquê. E pra ser em uma sessão, a pessoa tem que vir com a mente muito aberta, né, Lu? É difícil. Primeiro precisa tirar dor, ir limpando umas coisinhas. Às vezes vai limpando. Opa! 8 sessões é um número ideal aí pra ressignificar. Quando a pessoa quer. Se a pessoa fala, eu não quero, a pessoa vai continuar com dor, tá? Ponto. Pode fazer 300 que não muda. Exatamente, que é uma coisa que eu falo. Existe uma coisa que eu não posso fazer, que é a sua parte. Tanto que tem uma cliente que falou pra mim, ela falou pra mim, acho que você é exceção. Você é a cliente que não teve resultado. Porque eu falei pra ela, todos os meus clientes têm resultado. Ela achou que ela... Falou isso. Eu falei, se assim você quer, assim será. Caraca, como é que alguém fala isso? Ela nem começou o processo, ela já tá falando que não vai dar certo pra ela. Ela falou pra mim. Ela tá cavando a própria cova na vida dela. Ela está criando a realidade. Você acha que eu consigo falar com uma pessoa dessa na primeira sessão? Olha, tem um colapso da função de onda, você manifesta a sua realidade. Para de falar isso, que você está criando a sua realidade a todo momento, o que você acredita. Seja, você cria a todo momento. Se assim você acredita, assim será. Uhum. Se alguém fala pra mim, eu acredito que eu vou morrer pobre. Você vai. Nossa, Luana. Ué, não é o que você acredita? Se você acreditar que você vai sair da miséria e você vai ser um milionário, assim também vai ser. Não tem limite. Não tem limite. Beleza, voltando como a gente muda o passado. Por que as pessoas têm ansiedade, depressão, angústia, baixa estima,
etc, etc, etc. Normalmente por causa de traumas do passado, não? Exato. Dessa vida, não vamos nem falar da vida passada, viu? Porque aí é outra. Referente às outras energias, eu gosto de trabalhar na constelação, porque a constelação ela traz ali o seu sistema familiar, outras gerações, né? Enfim. Mas vamos falar dessa. Eu coloco a pessoa em hipnose inconsciente, para liberar o inconsciente, e faço a pessoa regredir. Volta no passado, ressignifica. Você olha como você foi no passado, você alterou a percepção daquele fato, dali em diante tudo vai se desdobrar para outra coisa. A sua vida daquele momento em diante vai ser outra. Como que você não muda o passado, meu? Caraca, Lu. Esse daí, ó, derrete a mente, hein? Caraca. O futuro é a mesma coisa. Você pode mudar o futuro. Fecha os olhos, se imagina na situação que você quer, como se já fosse real. E óbvio que no momento que eu tô com o meu cliente, eu vou induzindo a ele sentir também. O sentimento é fundamental. Sem sentimento, você não colapsa, você não cocria. É tudo junto. Detalhe, para a mente, ela não sabe a diferença do que você está vivendo agora, do que é real, do que não é real. E real também aqui é só forma de falar, porque o real é relativo. Quando você volta no passado e você revive uma situação traumática, a sua mente acredita que você está naquele momento de novo. Por isso que a sua vida está tão travada. Porque dentro de você existe aquele momento rodando em looping, travando a sua vida. Tá colapsando aquilo toda hora. Como que você vai colapsar coisas boas se você sente dor? Volta no passado, ressignifica. Tanto que no momento que ressignificou, eu peço para a pessoa agora, imagina a situação de novo. Ela não sente mais com peso, não sente dor, é leve. Caraca, mano. Não mudou o passado? Mudou o passado. E aí interfere no presente e no futuro, é óbvio. Consequentemente, o futuro também. Dali pra frente você mudou toda a realidade. Por isso que eu gosto muito lá do filme Efeito Borboleta, porque é exatamente isso. Às vezes uma pequena mudança que você faz, aquilo muda toda a rota da tua vida. Inclusive, muda o que você já viveu. Porque quando você está ali naquele momento ainda, a forma que você vê a vida que passou até o momento presente é uma. Você volta, eu vou te dar um exemplo. No momento que eu tive a expansão de consciência, saí da Matrix e falei assim, oh, meu Deus, o que está acontecendo? Tudo que você vive muda o sentido de tudo que você já viveu. Acho que você está passando por isso, Gu. Quando você tem um novo olhar sobre a vida, você olha para fatos do passado e você não olha com um olhar diferente do que você tinha? Sim. Você não mudou o passado? Mudou o passado. Caraca, Lu, nunca tinha olhado assim. Eu confesso que eu já tinha olhado, mas eu já tinha olhado, mas eu não consegui explicar dessa forma. E aí, vai lá ver os meus vídeos que estão aqui no YouTube ou lá no YouTube, sei lá. Vai lá assistir que eu tô relatando isso. Eu estou, Gu, nesse momento, passando por um novo período de catarse. Que catarse? Limpeza, caca. Libera antimatéria, libera resistência, transcende o ego. Tô chorando pra caralho, desculpa, pra caramba. Tô falando, esse dia eu tava falando da academia, comecei a chorar. Sem motivo, e eu deixo vir. Eu faço as minhas restaurações energéticas toda sexta. Essa sexta que eu fiz, chorei. Aí eu deixo ir. Catarse. E aí, outros níveis de sinapse aí, você estuda várias coisas. Aí é como se ela se encaixasse assim, vum, assim. Oh! Mas entende que não foi de uma coisa que eu estudei? E isso que eu tô te falando foi tipo um insight que eu tive depois que eu tô fazendo o caminho da palestra do professor Hélio Couto. Só que eu já estudei um monte de outras coisas. Então, como se fosse a junção de tudo, aí você tem a imagem do quebra-cabeça. Inclusive, eu trabalho com isso todos os dias. Eu sabia disso, mas eu não sabia te explicar dessa forma. Olha que louco. Isso é incrível. Por isso que a pessoa muda tudo. Tem gente que fala assim, eu acho que eu nunca vou sair da dor, Luana, eu tô sofrendo. É meu karma sofrer. Eu tive uma cliente que falou pra mim, eu sei que eu tô passando por isso pelo karma. É o karma. E eu fiquei assim, ô, meu amor.
não precisa sofrer, não. Você pode sofrer na hora que você quiser. Na hora que você quiser. Quer dizer que você vai passar por coisa só facinho, bonitinho? Não. Mas muda a forma como você enxerga as coisas. Primeiro, você não é vítima de nada, ponto. Se você está vivenciando aquilo, algo dentro de você magnetizou aquela situação, aquela pessoa para sua vida. Se você não entende isso, aí você vai lá para aquele Deus bem punitivo. Como que uma criancinha que não tem pecado passa por coisas difíceis? É um Deus muito ruim, concorda? Se você não acredita em reencarnação, que a vida é em ato contínuo, como que você me explica uma criancinha que ainda não fez nada passar por coisas difíceis? Tá por aí, Gu? Gu, não estou te ouvindo. Cadê tu, meu filho? Meu filho, onde você foi? Me Onde você escuta? foi? Caiu a luz daqui de casa, mano. Ô, louco! Foi forte a energia, hein? Eu tô pelo celular com meus dados móveis agora. Ah, entendi. Você tá sem energia aí? Não, agora voltou. Eu tô esperando o computador reiniciar pra mim entrar por ele. Tá. Acho que a gente pode finalizar por hoje. A gente falou muita coisa, né? Foram muitas. Mas você entendeu a questão do passado, presente e futuro? Uhum. Inclusive, Tá. isso é incrível, Lu. Não é. Então, cara. É possível fazer isso sozinho? É possível, Gu, mas é difícil, tá? É muito difícil, é. Por isso que aí entra eu, ou qualquer terapeuta, tá? Para te ajudar a fazer isso. Porque eu sou excelente em ajudar você a fazer isso. Mas comigo sozinho eu não consigo fazer, acredita? É difícil, é mais difícil. Uhum. Tanto que eu preciso fazer terapia também, né? Pra lidar com meus divertidamente. Mas entende quando. E, cara, é muito rápido. Esse processo. Travou? Eu tô te ouvindo. Não me ouve mais? Eu tô aqui. Ah, tô escutando, tô escutando. Tá ouvindo? Eu tô aqui, tô te ouvindo também. Tô escutando, agora voltou a minha internet. Tá, beleza. Conectou o Wi-Fi aí. Isso é fácil de fazer. E você vira o jogo. Por quê? Aí a gente vai para outra questão. Dá para você mudar o passado e o futuro. E, obviamente, tudo isso você vai executando estando aonde? No presente. Uhum. Que concorde, se sua vida está paralisada por algo que aconteceu no passado, essa pessoa está vivendo onde? No passado. Se o passado dita o ritmo da tua vida, você não saiu do passado. Entende por que o tempo é relativo? Caraca, que da hora, Lu. Essa é da hora, né? Essa aí é... E é uma visão que a maioria nunca vai ter. Não. Precisa estudar, né? Precisa expandir a consciência, transcender. Uhum. E aí, como que eu explico, às vezes, para os meus clientes? Óbvio que eu não posso chegar com essa linguagem, né? Não vão sair correndo e falar, meu Deus, essa mulher é louca, louca. Queima que é bruxa. Bruxa. Mas, por exemplo, com a neurolinguística, com a PNL, com a hipnose, é muito fácil fazer. E com a constelação. Por que eu gosto, inclusive, de fazer a ressignificação com a constelação? Você sabe por quê? Porque você não sabe o que você está ressignificando. Não mentalmente, só inconscientemente. Ressignificou o trauma, a vida deslancha. Por que a vida não está andando? Porque está preso no passado, ponto.
solta. Não consegue sozinho? Pede ajuda. E aí você vai conseguir conquistar o que você quiser na vida. Beleza? Uhum. Eu acho que por hoje já deu, né? Foi muito conteúdo. É, muita coisa. A gente começou a falar, Ave Maria, eu nem sei qual foi nessa conversa, mas foi um apanhadão de tudo. E depois, a partir do nosso encontro que vem, Gu, eu tava querendo fazer uma revisão de tudo que a gente já viu, sabe? Uhum. Fazer uma revisão e voltar nos temas que a gente viu, para ver se a gente consegue, inclusive, ir para outros níveis de aprofundamento nos temas que a gente já viu. Ou se surgir algum tema novo no meio, tipo assim, alguma coisa que eu acho relevante trazer, eu também trago. Mas acho que por enquanto não tem nada assim de novo para trazer. Eu quero mais para frente falar um pouquinho de física quântica com você, tananã, mas eu acho melhor a gente primeiro fazer uma revisão. Tá, para relembrar tudo. E não sai oferecendo Caibalion para todo mundo. Não, depois daquela eu aprendi. Você viu como o universo já te mostrou que não era por ali? Você é louco, se eu saco o Caibalion ali, eu apanhava. Não, o povo você ia ser o esquisitinho. É melhor você ensinar pelo exemplo. Lembra? Tipo, começa a fazer o seu, começa a estudar, começa a não falar nada. Ou então, se as pessoas verem que você... Tipo assim, o mundo tá acabando, o Gustavo tá de boa. Nossa, Gu, o que você faz pra você ficar de boa? Aí você começa a falar. Entendeu? Uhum. Do jeito que dá. Com a linguagem que as pessoas entendem. Não vai também começar a falar com as linguagens esotérica da vida, que aí o povo vai sair correndo. Uhum. Beleza? Beleza. Ah, Lu, uma coisa que eu lembrei, eu tava pensando esses dias no ônibus, e que era a visão que eu tinha antes da gente começar a estudar sobre ver as pessoas que estão do outro lado e tudo mais, esses espíritos que estão do outro lado. E eu parei pra pensar, caraca, eu achava que eu era, tipo, esquizofrênico, tá ligado? Muito Porque não normal. chega a ser uma visão mesmo. Você sabe, não é uma visão mesmo. Eu não vejo Sim. mesmo. Não dá pra confundir com as pessoas que estão ao meu Você redor. sabe Tá que é um desencarnado, né? tipo, mesmo que seja uma pessoa aparentemente normal, dá pra saber porque não é a mesma visão. E eu É pensava, porque caraca, você eu não acho que enxerga com esses olhos, né? Você já sabe disso. sim, é por isso que eu achava que eu era, sei lá, esquizofrênico. Que eu falava, caraca, eu tô vendo uma pessoa ali, mas eu não tô vendo. É coisa da minha cabeça. Você sente a visão, você não vê de verdade. Isso é incrível, mano. Sim. E outra coisa que o conhecimento me deu essa consciência. E poxa, isso é incrível. E foi o que eu te falei lá no início, Gu. O que é o medo? A falta de conhecimento. A falta do conhecimento, ponto. Uhum. Isso é um divisor de chave. Isso é um divisor de chave, divisor de água. Isso, quando você entende, se você tem medo de algo, é porque você não tem o conhecimento profundo daquilo ainda. Por quê? Porque o conhecimento, ele traz luz, ele ilumina. Uhum. Quando você conhece algo, o medo fica de lado. Não tô falando toda vez que você vê alguém, meu Deus, você vai falar, que delicinha, vem desencarnada aqui. Não é isso. Até porque se aparecesse do nada uma pessoa encarnada na tua casa, você não ia tomar um susto também? Dá um susto às vezes. Exato, mas não é aquela coisa de, meu Deus, vai me matar, vai me fazer mal. Não. Inclusive, você tem que olhar para esses seres com muito amor, inclusive, emanar luz, amor, consciência. Começa a rodar uns vídeos desses temas aí perto de você, para você ver que rapidinho você espanta esse tipo de coisa. Porque os negativos não gostam desse tipo de vibração. Mas isso que você trouxe é muito legal, porque o medo, ele liberta. E o que a Matrix quer? Inclusive, os negativos querem. Que você tenha muito medo. Uhum. Porque o medo paralisa. E novamente uma falta de conhecimento, né? Quantas coisas as pessoas deixam de fazer por medo? Exatamente. Mas existe uma coisa que nunca erra, Gu, é a sua bússola interna, o seu sentimento. A sua centelha sempre vai te falar a resposta correta, sempre. Uhum. O problema é que a gente não ouve. Vou te dar o meu exemplo. Eu tinha o chamado para largar o CLT e virar terapeuta.
Eu larguei uma carreira consolidada, ganhava bem, estava estabilizada. Para muita gente, loucura o que eu fiz. Para ir viver da minha arte. Deu um pouco de medo? Deu. Mas o que me libertou disso tudo? O conhecimento de saber que quando eu ouço a minha centelha divina, eu deixo o todo agir através de mim, tudo dá certo. Tudo dá certo. A pessoa certa aparece, o recurso vem. Quantas vezes Jesus saía com os discípulos dele, eles não tinham nada, não tinham de dormir, não tinha dinheiro para comprar comida. Os discípulos desesperados, assim, mestre, a gente tá para comer, mestre, de dormir. Calma, vai vir. E vinha. Aí, eu já tinha te falado isso, volta aquela coisa, né? Jesus deixou uma oração muito poderosa. Na oração que ele deixa, que é o Pai Nosso, ele fala, seja feita a vossa vontade. Aí, quando é feita a vontade do todo, a gente não concorda. Fala, não, mas não queria, não. Se você realmente, em espírito e em verdade, acredita na vontade de Deus e do todo, mesmo quando acontece algo que é desconfortável para você, você entende que aquilo também é um aprendizado. Tem algo maior através daquilo. Por exemplo, ter mediunidade. Eu sei que quem é médium ostensivo sofre. Eu tenho muita... De verdade, eu queria muito ajudar outros médiums. Inclusive, se você conhecer, me apresenta. Porque, olha isso, a partir de agora você sabe que isso te fez bem, tirou você do medo, você teve controle sobre a tua energia. Acabou. Se a gente não tivesse começado esse trabalho há 2 anos atrás, como você acha que você estaria? 1000 vezes pior do que eu tava. Então, se caso apareça algum caso parecido, fala assim, eu conheço uma mulher que pode ajudar. Pode deixar. Porque é só falta de conhecimento. Só isso. E olha que eu nem tenho a mediunidade aberta, hein? Quem sabe um dia, eu não sei. Mas por enquanto, tô de boa, viu? Já basta quando eu durmo. Porque quando eu durmo, acho que eu trabalho, viu? Oxe, como eu trabalho. É Trabalho sério. mais do que acordado. Eu acho que eu trabalho mais do que quando eu acordar. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. É muito louco. Bom, é isso, Gu. Até daqui 15 dias, se nós dois pudermos, estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Beleza? Beleza, Lu. É isso, Gu. Dá um beijo na sua mãe, tá bom? Boa semana pra você. Tchau. Você também, Lu. Boa noite. Boa noite, tchau.